Vídeo número 4 sobre Caifás. Eu estou tendo que gravar uma sequência de 5 vídeos aqui no canal sobre este personagem bíblico, Caifás, que no livro que eu estou utilizando tem um texto bastante extenso, então eu me vi obrigado a dividir ou dedicar a semana toda sobre Caifás para os vídeos não ficarem longos também. Eu não gosto de vídeos longos, então eu prefiro assim. Então hoje a parte 4 sobre Caifás, a playlist que eu estou construindo aqui no canal. Na verdade, é um conteúdo de teologia, mas a playlist específica é sobre os personagens bíblicos, e o livro texto base que eu estou utilizando, todos os personagens da Bíblia de A a Z. É um livro que eu tenho há muito tempo e agora que eu estou conseguindo gravar aqui para o canal, personagem por personagem. Eu tenho interesse em conhecer um pouco da história de cada personagem bíblico, porque isso me ajuda a compreender muitas coisas dentro da teologia, inclusive na vida como um todo. A gente pode usar em muitas áreas. Então este é o vídeo número 4 sobre Caifás. Eu já gravei todos os personagens da Bíblia aqui no canal usando este livro. Os personagens que se iniciam com a letra A, já finalizei, com a letra B também. E este aqui, Caifás, é o personagem número 1 da letra C. Só que é um texto longo, como eu já disse, tive que dividir em diversos vídeos que ocupou a semana toda. Caifás, ele foi o sumo sacerdote da época de Cristo e era um cargo eminentemente político, apesar de ter relação ali com o templo. Ele tinha que manter a organização do templo em si e também era responsável por manter a paz em Jerusalém, principalmente na época da Páscoa, extremamente tumultuada. Ele era o terceiro na hierarquia em Israel, depois do governador romano e do rei Herodes. Então, ele era um cargo eminentemente político, apesar de estar envolvido com questões religiosas. A questão religiosa em si, espiritual, estrutural e teológica, ficava aos rabis, que eram, vamos dizer assim, mestres e professores. Vamos então à parte 4 deste personagem. Na parte 3 eu finalizei tratando sobre a entrada de Jesus em Jerusalém e como isso foi uma afronta a Caifás e toda a sua estrutura política naquele momento. Já tratei em vídeos anteriores sobre a questão de cambistas e vendedores de animais na entrada do templo ou no templo fazia parte dessa estrutura econômica e política de Caifás. E Jesus condenou isso tudo, né? E ali ele selou então a sua morte, um grande problema para Caifás. E Caifás não queria ter problemas diretamente com ele, porque sabia que ele poderia perder o seu cargo. Então, finalizei o vídeo 3 sobre Caifás, falando sobre a prisão de Jesus no jardim do Getsemane. Por que ocorreu dessa maneira? Porque havia uma multidão muito grande que, se de dia já era difícil reconhecer, imagine à noite. Então, depois que Jesus foi preso, vamos lá, no jardim do Getsemane, continuando agora aqui, ó. Eles o levaram, quem? Os guardas do templo. Prenderam Jesus no Getsemane e levaram para Caifás, o qual convocou uma reunião imediata do Sinédrio para julgá-lo. Alguns sugerem que esse relato comprova que todo o julgamento foi um mito, pois não havia motivo para o sumo sacerdote e o Sinédrio se darem ao trabalho de se reunir no meio da noite para julgar um agitador. Para Caifás, por sua vez, esse era um assunto urgente. Se Jesus não fosse impedido de uma vez por todas, existia um risco visível de haver uma grande revolta que custaria o cargo de Caifás e talvez até a sua vida. No mínimo, os ensinamentos de Jesus estavam minando a autoridade de Jesus, estava minando a autoridade de Caifás e dos sacerdotes do templo, e isso podia ter efeito muito negativo na renda, no dinheiro deles. Além disso, o julgamento à noite aconteceu antes que a multidão, que poderia reagir de forma violenta, se reunisse nas ruas para iniciar as atividades do dia. Caifás convenceu o Sinédrio a condenar Jesus sob a acusação de blasfêmia. Então esta foi a acusação inicial. Acusação religiosa de blasfêmia. Crime punido com a pena capital, ou seja, a morte, né, por afirmar ser filho de Deus. Isso está em Mateus 26, 64. Em outra época, eles o teriam levado dali para ser apedrejado até a morte. Porém, sob o governo romano, eles não tinham permissão para executar criminosos. Os criminosos só podiam ser executados pelos romanos ou com autorização deles, e apenas se desobedecessem a alguma lei romana. Os romanos pouco se importavam com a lei religiosa dos judeus. Por isso, Caifás tinha de encontrar um crime na lei romana, punido com a pena capital, do qual pudesse acusar Jesus.
Eles também o acusaram então de se proclamar o rei dos judeus, porque assim juridicamente está indo contra as leis romanas. Acusação que ele não negou quando foi interrogado por Pilatos. Essa declaração era considerada traição, crime punido com a crucificação. Então aqui a gente entende por que Pôncio Pilatos também o condenou. Porque se declarou o rei dos judeus. E o único rei dos judeus, na verdade, era o próprio imperador romano, além da família Agripa ali, mas na hierarquia, o próprio imperador romano. E isto era um crime, né, para os crime capital, inclusive para os romanos. Então eu fico por aqui a parte 4 desta sequência de vídeos sobre Caifás. No próximo vídeo finalizaremos a parte com o vídeo número 5, toda a história de Caifás aqui no canal. Valeu. Esses vídeos introdutórios, né?